da escrita dessa monografia. Então, o objetivo de hoje é a gente compreender esse processo de elaboração. Sei que vai ter um período de férias, que vocês vão descansar um pouco, mas quando a gente está para fazer a monografia ou no nosso curso, é o trabalho de conclusão de curso, a gente fica sempre com aquilo na cabeça, né? Ai, tem que entregar. E é um período muito pequeno, muito curto de produção. Porque o semestre em 3 meses, a 4 meses, e a vida é corrida, e às vezes a gente não consegue, né, fazer tudo que a gente quer numa monografia. Então a gente precisa primeiro fazer essa elaboração, elaborar, escrever um pouco, pensar um pouco como é que é essa fase da elaboração de monografia. Eu acho que por isso que a Elisete convidou para eu estar aqui falando com vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai poder identificar as principais etapas e apresentar alguns exemplos práticos. E vocês também podem fazer perguntas se vocês quiserem também no decorrer da apresentação. Primeira coisa, o que é ciência? Né? É você, quando está chegando no final de um curso de graduação, né, você entra numa graduação, ou de serviço social, ou de enfermagem, de qualquer outro curso, para aprender uma profissão. Só que você está entrando dentro de uma academia. E a ideia é que na universidade se produz conhecimento e se faz ciências. Lógico que você tem as áreas das ciências sociais, né? Tem da ciência da natureza, ciências naturais, ciências sociais aplicadas. O serviço social, ele fica na área de ciências sociais aplicadas. A enfermagem já vai mais para ciências da saúde, mas tudo é ciência. Essa palavra ciência, né? Da onde surgiu essa palavra ciência? Porque a necessidade de se estudar e, é transformar o doxa em episteme. Vânia, o que é doxa? É uma palavra que vem da filosofia grega, né? Doxa é o senso comum, aquilo que é comum, é um pensamento comum que você, através de uma investigação do pensamento, da natureza, você vai transformar em episteme, que é o conhecimento. Epistemologia, a origem do conhecimento. Episteme, né? Episteme significa essa origem do conhecimento. Então, o conhecimento, ele é produzido. Então, a ciência, tem um livro que eu gosto muito, que é o do Rubens Alves, né? Filosofia da Ciência, que ela vai trazer esse elemento para a gente de que a gente precisa conhecer, sair do senso comum para poder ter a episteme, para chegar ao conhecimento. E aí nada mais é elucidativo do que o mito, né, da caverna, que é Platão, né? E esse é o exemplo mais que é até o conhecimento da verdade, a busca do conhecimento, da ciência, da verdade, através da iluminação, da luz. O mito da caverna de Platão, ele fala que os homens estavam acorrentados na escuridão. E somente um consegue se desvelar daquelas cadeias, daquelas prisões, consegue ir para a luz. E quando ele vai para a luz, ele não volta mais. Entendeu? E essa é a ideia mesmo, né? Eles falam que o Platão é um conhecimento ideal, né? Porque não está no mundo, no campo das ideias. E você vai. Tem outros filósofos também, que é Aristóteles, que vai falar do conhecimento a partir da empiria, da experiência, do conhecimento a partir da experiência, onde você vai registrando, onde você vai se transformando, que é um outro filósofo. Então você tem Platão no campo ideal e Aristóteles no campo da experiência e é da filosofia. Mas, Vânia, a filosofia não é ciência, mas a filosofia é a base do conhecimento científico, é a base da ciência. E aí você tem as ciências da natureza e as ciências sociais. Tanto que quando Durkheim, Comte, né, quando Comte ele vai querer fazer uma ciência da sociedade, ele vai querer usar o mesmo método das ciências naturais, né, que a gente chama de homogeneidade epistemológica. Da mesma forma que eu conheço da natureza, eu posso conhecer a sociedade, só que a gente sabe que não é assim, né? Eu não tem como eu pegar o laboratório, até que hoje em dia tem, né, gente? Eu tô falando aqui, olha, agora tô aqui pensando, tô trocando com vocês, mas eu tô pensando aqui que quando eu estudei isso
no serviço social, né? Estava até falando para a Elisete, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre isso aqui mais para frente, essa questão da origem do conhecimento, a produção do conhecimento, e qual é o método que você vai conhecer, que você vai... A ciência da natureza, ela vai usar o quê, gente? Ela vai isolar o corpo, ela vai usar métodos, o microscópio, não é isso? Não é isso que é a biologia. Vai ter um laboratório, que são tudo. E aí, os primeiros cientistas também vão querer, vão fazer, eles vão falar sobre a neutralidade científica, né, de suspender os seus juízos, seus valores, porque você tem que se afastar do conhecimento. E só que isso não é possível no campo da ciência, porque o ser humano, ele é um sujeito cognoscente, que tem juízo, que tem valores. Aí vem ter toda uma discussão no campo da ciência. E aí as ciências sociais se coloca como ciências e vai desenvolver várias metodologias, que é chamada metodologia das ciências sociais, de pesquisa, que se difere das ciências da natureza. Então, o processo de. Aí você tem Thomas Kuhn, né? Thomas Kuhn é um outro cientista que fala nesse processo de revolução do mundo, né? Porque a ciência, ela também vai, dentro da sociedade capitalista, ter uma finalidade. De quê? De transformar esse mundo, o objeto, e transformando. E quando o homem transforma o mundo a partir do seu conhecimento, ele, para suprir suas necessidades, ele gera novas necessidades. Nós estamos aqui, eu estou aqui em Guadalupe, eles estão em Angra dos Reis, a Júlia em Campos, Elizabeth em outro lugar, Dani em outro lugar, e a gente está aqui junto a partir de uma. Isso não seria possível na década que eu estudei, em 1996. Em 1992, isso não era possível. Não era possível dar uma aula híbrida. Não era, por que que não era possível? Porque não tinha esse meio de comunicação. E se a gente for pensar, vamos pensar nisso, aqui existe muito o quê? Muita pesquisa, muito conhecimento, muita ciência para desenvolver toda essa tecnologia na área da comunicação e da informação. Concordam comigo? Podemos ver um outro exemplo também na área da saúde. Vamos falar na área da saúde. Vamos dar um exemplo da área da saúde. Vamos dar um exemplo no campo da saúde reprodutiva, por exemplo, né? Vamos dar o exemplo da necessidade que o homem sempre teve de querer controlar a sexualidade, a questão do filho, porque sempre, né? Se você for estudar, Thomas Matos dizia que precisava fazer o controle de natalidade. E no corpo, o corpo da mulher, ela foi sempre objeto desse olhar da ciência, né? Como controlar. E tem até um livro que fala sobre isso, né? A origem da ginecologia, como medicina do controle da mulher, e tudo isso é conhecimento. E aí você tem um método chamado o DIU, dispositivo intrauterino, que ele era formado, ele era de ferro, o primeiro DIU. Agora não, já é hormonal. Então você vê que dentro de algumas ciências, que dentro do corpo humano, você vai desenvolver um objeto para introduzir e vai mudar as relações, porque a mulher vai poder ter relações sexuais e não engravidar. E quais os impactos disso na saúde da mulher? Então, tudo, se você for parar para pensar, nesse processo de revolução, você teve a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira, estamos passando da quarta para a quinta revolução industrial, e isso vai impactar no campo do conhecimento. E aí a gente precisa buscar o conhecimento com base crítica, a gente precisa ter essa capacidade. E no serviço social, a hegemonia no serviço social é da teoria crítica, com base na teoria de quê? Da teoria crítica elaborada do método dialético, que vem de Karl Marx, mas na verdade o método dialético ele vem em Hegel, da escola austríaca, né, de você olhar a história, aí você vai usar a questão da história, da dialética e da luta de classe. Se você vai olhar o mundo de uma outra forma para você poder entender, dentro do campo das ciências sociais, você vai ter classicamente Weber, Durkheim e Marx. E vai estudar esses três para você poder desenvolver os seus estudos. Lógico que atualmente existem outros filósofos e sociólogos que a gente vai beber a fonte, mas na fonte original.
Né? Lá no início das ciências são esses três. E isso vai impactar o campo das ciências humanas e sociais. Eu estou me lembrando de Foucault, que é um filósofo, mas também que vai impactar também a forma de ver o mundo. Pierre Bourdieu também é outro que vai impactar. Simone de Beauvoir, Sartre. Então, olha só, estou falando só de filósofo, né, gente? Mas eles vão conhecer, vão propor novas formas de entender, de conhecer esse mundo, da relação do homem com o sujeito e também do homem que conhece essa realidade que ele vive. Simone de Beauvoir, ela vai estudar sobre, eu tô só, não tô decolonial, já viu, né, Elisete? Mas eu posso citar também outros autores também negros, entendeu? Eu posso também citar um livro, porque eu posso citar também que é o mais, porque é mais para cá, né? Essa discussão da decolonialidade que chega para gente e a questão racial é bem para cá, mas você tem também Clóvis Moura falando da sociologia do negro, né? Então você tem autores que você vai pensar a questão racial. Né? Eu sou de um tempo, eu botei isso aqui para vocês, do serviço social como profissão e área de conhecimento. Quando eu estudei serviço social, eu estudei num currículo onde eu estudava teoria e metodologia do serviço social, porque o serviço social era visto como ciência. Tinha que buscar uma especificidade, uma particularidade. Pode falar, professora Elisete. Você está falando, você que passou mais um pouquinho, né? Mas você falou de Nossa, eu saúde volto. reprodutiva. Oi? Eu posso Não, voltar. não. Você falou de saúde reprodutiva, e quando você estava falando de alguns métodos utilizados em mulheres, né, em relação à saúde reprodutiva, me veio à mente sobre experiências realizadas com mulheres negras que serviam de cobaias. Então, se a gente tem uma ginecologia avançada hoje, é porque muitas mulheres negras serviram de cobaia, sofreram procedimentos sem anestesia e tudo isso às custas, né, no sofrimento de mulheres negras. Então, Era isso só. e aí você traz uma outra questão da ciência que é a produção, é a ética. Entendeu? E a bioética, que é um outro campo, né, que o conhecimento. Porque olha só, se você for pensar mesmo, o conhecimento científico ele é usado tanto para a justiça como também para as aberrações o que foi a bomba atômica? O que são as armas, o que são toda a química, o que que é a engenharia do alimento, entendeu? Então a gente fica muito, a ciência é importante para o desenvolvimento do ser humano, para o aumento da saúde, mas também ela traz no seu bojo, dentro de uma sociedade capitalista, interesses particularistas e de lucro também. A gente não pode ser ingênuo a esse ponto. Sim, e no período da Entendeu? pandemia também, aonde eles queriam fazer teste de vacinas na África, né? Que houve uma pressão enorme para que não houvesse esse experimento por lá, porque ainda, infelizmente, são considerados, né, muitos países africanos, muitas tribos sub-raça, né? Então a gente percebe que ao longo dos séculos esse tratamento com a população negra persiste, né? E o Sim, racismo estrutural ele ainda continua persistente em nossa sim. sociedade. Eu estou falando aqui de você de filosofia, de graça, porque foi a forma que a gente foi educado e ensinado, e a academia é esse lugar. A academia é esse lugar. A universidade ela tem que produzir conhecimento, produzir ciência. E aí o serviço social, ele começa, né? Quem está aqui no outro período já estudou isso, né? Ele é uma profissão, está escrito na divisão sociotécnica do trabalho, tem os seus agentes profissionais, que são os agentes sociais, que têm a sua própria linguagem, modo de falar, tem a dimensão teórico-metodológica, ético-política, técnico-cooperativa, e também tem essa divisão da profissão, mas também era de conhecimento. Por quê? Porque para você ser um assistente social, você precisa entrar numa academia, numa universidade, fazer 4 anos. E existe a dimensão investigativa do trabalho profissional. Por quê? Porque o serviçal é um intelectual,
de acordo com o Mario Yamamoto, né, o nosso trabalho não é um trabalho de tarefa, eu preciso refletir na minha ação, pensar para dar respostas. E aí, essas respostas, ela tem a necessidade de ter o quê? Pesquisas. Deu para entender? Então, quando você está fazendo uma monografia em serviço social, você está, mesmo que fale de política social, você está falando de um curso que você aprendeu que é o serviço social. Então, a Ana Mota, até depois a gente pode colocar um texto para vocês aí, ela vai trazer essa dimensão do sexual como profissão e como área de conhecimento. E a área de conhecimento vai produzir conhecimento. Ah, Vânia, vai produzir ciência? Não, a gente não é ciência, a gente não está nesse patamar de ciência, mas produzimos conhecimento como área de conhecimento, produzimos história, produzimos valores, produzimos modo de pensar e agir na sociedade. Por isso que a monografia é importante no serviço social, é uma exigência, né, da ABEPS, do nosso diretrizes curriculares da ABEPS, ela exige que o curso serviço social tenha trabalho de conclusão de curso. O serviço social é uma profissão, é um curso interventivo e aí você tem hoje no serviço social, só quem pode dar aula de serviço social são os assistentes sociais. E para estar na academia precisa fazer o quê? Mestrado e doutorado. Você precisa passar por esse processo de conhecimento. Então, o assistente social hoje, né, eu acho que qualquer academia, você tem esse tipo de trabalhos científicos, que é a monografia, a dissertação e a tese de doutorado. A tese de doutorado, o doutor, né, que a Elisete defendeu, acho que ano passado, a tese dela de doutorado. Foi ano passado, Elisete? Não, né? Foi? Foi ano passado. Maio do Então, ano passado. 20 de maio do ano passado. Então, vai fazer uma. 10 de maio, Então, quer a tese de doutorado da professora Elisete, né, que vai falar sobre as mulheres presidiárias lá de Goiás, né, do estilo de vida dela, ela foi suscitada a partir de um trabalho que ela teve, né, ela teve uma curiosidade, uma pergunta, e ela foi lá, ficou lá estudando durante 4 anos sobre direitos humanos, qualificou, e a tese de doutorado, ela tem que ser original. Ela precisa ter uma originalidade, né? Ela precisa dialogar com isso. A dissertação de mestrado, você já vai dissertar sobre um tema, né? Um tema, um ou dois temas que você pode também dissertar, e que também tem que ter pesquisa, tem um prazo menor de 2 anos. Agora, tudo começa onde? Na graduação, na monografia. É o que vocês estão fazendo aqui. Vocês fizeram o teu projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, vocês tiveram que identificar um tema, colocar objetivos, colocar questões. Dessas questões, você tem que pensar uma metodologia para responder essas questões, ou pressuposto, ou hipótese. Depende do referencial teórico que você vai estar construindo. Gosto de trabalhar muito com questões. E você tem que ter pressuposto, porque você vai ter que coletar dados. Você vai ter que coletar dados. E aqui está dizendo, o autor, né, o que é uma monografia? É um trabalho sobre um único tema. Então, eu não posso sair dissertando sobre vários temas. Eu tenho que me ater a esse tema que eu delimitei lá no meu projeto de pesquisa, né, que eu escolhi, que eu já tá valendo. Então, ele vai exigir planejamento e rigor acadêmico. Tem um texto no prefácio do livro do Karl Marx, eu gosto muito desse texto, que ele fala que tem que ter inspiração e transpiração para a produção de ciência. Porque você precisa, primeiramente, né, no campo da ciência social, você precisa entender tudo aquilo que já foi produzido sobre esse tema. Aí eu até falei para Elisete, hoje as pessoas usam muito os IAs, que é uma coisa que não tá muito falada aí no campo de vocês ainda. Mas as pessoas hoje, por exemplo, o meu filho, ele faz doutorado em economia. E no doutorado dele é comum usar os sites de pesquisa. Esse site de pesquisa, olha, economista, né? Ele está aqui no Brasil. Aí ele consegue pegar tudo do tema dele que está no mundo inteiro, que está depositado em bibliotecas
de pesquisa da área dele. Ele me mostrou. Eu fiquei assim, ó. Na minha época, olha como. Na minha época não era assim. Né? No meu período que eu estudei, eu tinha que ir de biblioteca em biblioteca. Tinha um computadorzinho lá que a gente entrava. Ah, tá na biblioteca da UFRJ. Eu tenho que ir lá na UFRJ para buscar o livro para eu poder ler. Ah, entendeu? Então agora está muito mais disponível, uma série de informações, mas mesmo assim eu tenho que saber selecionar, porque eu tenho que saber se aquela bibliografia ela comunica, ela interage, ela está de acordo com a minha temática, com o meu referencial teórico daquilo que eu tô propondo fazer. É porque você vai ter uma pluralidade e aí você tem que ter uma base crítica e um rigor acadêmico, para que você não saia reproduzindo, né, pesquisa com rasas, pesquisas que não tenham sido criteriosas, que não tenham sido examinadas por uma banca, né, a gente precisa olhar isso, tudo isso. Então, a monografia ela vai se basear em teoria e método. Eu preciso, o que que é teoria? Buscar esses conhecimentos que já foram acumulados sobre esse tema e o método, se o que eu quero reconhecer uma dada realidade. Por exemplo, quando eu estava fazendo a minha monografia, lá na UF, eu tenho o estudo da UF, né? UF Niterói, eu quis estudar a história da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Niterói, né? Aí, como é que eu fiz? Eu tive que estudar a história, só que eu queria, para eu entender a história da Federação dos Aposentados e Pensionistas, eu quis entender a história da Previdência Social, porque eles eram aposentados e na época eles tinham tinha feito um movimento do impeachment do Collor, junto com o movimento estudantil, junto com o movimento estudantil. Aí eles me falavam, nós somos os caras enrugados contra os caras de pau. Eles pegavam essa imagem da velhice, né, que é uma velhice enrugada, né, contra os caras, mas mostrava que na velhice eles eram ainda lutadores, que eles estavam lutando pelos direitos deles. E esse movimento conseguiu tirar o presidente Collor e mudar, porque ele não deu aumento nas aposentadorias deles. Mas eu descobri. Eu queria estudar a federação deles em Niterói, mas a base é lá no Rio de Janeiro, e só foi feito com pesquisa. E depois eu descobri que tinha uma confederação nacional, e tudo foi com pesquisa. E essa história não estava nos livros. O que estava nos livros era a história da Previdência, a história da Constituinte, os direitos constitucionais, explicando tudo isso. Então, isso eu consegui fazer teoricamente. Mas a história deles, eu tive que escutar. Aí eu fiz história de vida. Não, no mestrado, isso foi no mestrado. Aí eu peguei os documentos, eu fiz com eles, eu fiz o documento. Fui em cada. Fui em Niterói, fui no Rio de Janeiro. Busquei os documentos deles, as atas deles para ler, para poder produzir a minha monografia. E essa monografia que eu fiz virou meu projeto de mestrado. Foi quando eu passei para o mestrado na UF. Eu terminei a graduação e já fui fazer o mestrado, tá? Então, assim, então, como é importante a gente valorizar se a gente quer essa área acadêmica, quer essa área de pesquisa, o seu trabalho com conclusão de curso, tá? E aí, quais são as etapas da monografia? Primeiro, a introdução. Gente, a primeira coisa, nem tá aqui, né? Eu nem botei isso, mas acho que a primeira coisa, quando você vai escrever uma monografia, é fazer o sumário. Você precisa escrever o teu sumário, que está antes da introdução. O que que eu vou escrever no primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo? Aí eu estou dando a etapa, né? Que é assim, que é o trabalho do planejamento da monografia, que é a introdução, referencial teórico, a metodologia, coleta de dados, análise de dados e a conclusão. E a gente sempre deixa por último isso aqui, ó, análise de dados. Porque a gente passa muito tempo aqui no referencial teórico, lendo e organizando livros. Antigamente era fichamento, né? Hoje em dia as pessoas usam. Mas eu vou falar a verdade, eu não vou mentir para vocês, entendeu?
Acho que, as pessoas, se vocês estão no mundo aí, sabe que muita gente está usando as IAs, entendeu? As inteligências artificiais. Mas eu sou do período, sou antiga, né? Então eu estou preso de ler o livro, fechar o livro, resumir o livro, escrever o que que esse livro está dialogando com o meu objeto de pesquisa, entendeu? Hoje em dia é assim. E porque essa metodologia, se eu vou, e a minha metodologia, eu vou fazer análise de conteúdo, eu vou fazer eu vou fazer entrevista, vou fazer questionário. Se eu for fazer um questionário, eu tenho que montar um questionário, eu tenho que testar o questionário para depois para coleta de dados. Se eu vou fazer uma análise de documento, quais documentos que eu vou analisar? O que que eu vou selecionar? Tudo dá trabalho, não tem para onde escapar. Produzir monografia ou trabalho de conclusão exige, que eu falei, inspiração e transpiração. Exige trabalho, entendeu? Mesmo usando essas benditas inteligências artificiais, porque se você não botar a pergunta certa, a metodologia certa, vai dar errado, porque ela é artificial, entendeu? A inteligência é sua, né? Dela, você tem que usar como ferramenta. A gente precisa falar sobre isso no serviço social de coisa sério, sério, sério isso, entendeu? Então a gente precisa desenvolver uma metodologia. Eu preciso saber qual o caminho, como eu vou coletar o meu dado. Eu vou usar entrevista, eu vou analisar documento, eu vou fazer vou ler só livro, mas eu vou ler todos os livros? Não, vou selecionar, vou fichar, vou ver quais os principais resultados. E aí eu estou coletando os dados, né, Elisete? Porque Elisete, gente, ela fez entrevista, história de vida. Aí tinha que fazer o quê? Transcrição. Aí depois que transcreve, Vânia, mas hoje tem método de transcrição, tá? Mas quando você vai ter que ler, você vai ter que fazer análise de conteúdo. Eu sei o passo a passo porque eu fiz tudo isso, entendeu? E você precisa, e aí você vai depois de que você vai se debruçar na análise dos dados. Então, na introdução da monografia, primeiro eu vou fazer o sumário, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, tá? Normalmente, na introdução, você vai botar o teu tema, aí você fala assim, então o meu projeto é o teu projeto de pesquisa, é a tua introdução. Você já está com a introdução pronta, que é o teu tema, tua pergunta, aquilo que você quer mostrar, teu produto, né? O que você tá, se é saúde, se é história do hospital, eu não lembro os temas mais direito, né? E aí você vai colocar a relevância da sua pesquisa, os objetivos, os primeiros capítulos. Por exemplo, eu quero investigar, né, a questão dos aposentados e pensionistas em Niterói. E foi no meu campo de estágio que eu conheci eles. Veio do campo de estágio da minha monografia na UF, entendeu? E eu falei, eles foram lá fazer uma apresentação para os idosos, e eu achei interessante eles falando, né, do movimento político, eles sendo idosos, diferente daqueles idosos que eu estava ali trabalhando, né, que era por lazer, que eram mais mulheres, só que elas também precisavam dos direitos delas, porque elas estavam com as aposentadorias reduzidas. Então a gente levou eles lá para que elas pudessem fortalecer a luta, mesmo sendo no espaço avançado da UF, que é no espaço falando sobre envelhecimento ativo e saudável, ela precisava dos direitos dela. E eu conheci esse grupo de idosos que foram lá. Aí eu quis escrever sobre eles, quis entender sobre eles. Estou falando da minha monografia, depois eu podia falar, porque o tema aqui é monografia. E aí eu precisei ler sobre Previdência Social, entender todo esse contexto. E qual era o meu problema? Que federação é essa? Por que que eles estão lutando? O que que eles querem? Era uma coisa simples, não era uma coisa difícil, porque eu estava ainda, eu era uma graduanda. Entendeu? Então a gente também não pode se cobrar muito, é dentro do perfil que você tá. E aí você tem um problema, um objetivo, vocês já fizeram isso no projeto de pesquisa de vocês. Então, o projeto de vocês é a primeira parte da monografia, a introdução. Deu para entender até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Posso seguir? O referencial teórico, né, que vai passar lá para o segundo capítulo.
O seu segundo, do segundo capítulo, eu não sei como é que é aí na UF Campus, né? Mas normalmente tem a introdução, que é essa. Aí o primeiro capítulo pode ser o referencial teórico. E tem algumas faculdades que você já considera o segundo capítulo. Eu não sei como é que considera aí. Se for do jeito que eu penso, primeiro a introdução, o primeiro capítulo é o referencial teórico. Ou é a revisão crítica da literatura, onde as pessoas ficam usando IA. Eu fui orientar uma vez a menina, gente, que ela usou IA. E eu fui ler o texto. Só que eu sou da área da saúde, lembra? E aí lembra, eu sou da área da saúde, e aí ela começou a usar de enfermagem. E ela usou termos de enfermagem numa monografia de serviço social. Eu vi que não foi ela que escreveu. Por quê, gente? Porque uma monografia, um trabalho de conclusão de curso tem que refletir o teu curso. Tem que refletir a teoria que você aprendeu no teu curso. E aí ela chorava, ela falou que que não foi ela mesma que escreveu. Foi outra, né? Lógico que ela não passou, teve que refazer de novo, porque ela, né, pela escrita dela, entendeu? Pela literatura que ela estava trazendo. Eu falei, "Dão, onde você aprendeu isso aqui nesse curso? Onde você viu isso? Tal?" Porque vocês passam 4 anos estudando vários autores, aí, que não tem nada a ver com a enfermagem. Aí você vai traz o autor da enfermagem. Aí você vai lá atrás o autor da administração que você nunca viu no seu curso. Você está dizendo para a banca, está entregando lá para o teu orientador que você não está lendo a literatura do seu curso. É trabalho de conclusão de curso. Tem que aparecer os autores que você leu nesses 4 anos, que fizeram a leitura, que nós fizemos a leitura. Deu para compreender? Então, é esse referencial teórico que vai mostrar o teu entendimento sobre serviço social, sobre saúde, sobre desenvolvimento socioambiental. Você vai ter que, né, trazer aí. E geração. E aí tem, tá, Vânia, pressupostos. Por que pressupostos? Eu trabalho com pressupostos. Tem algumas métodos que faz hipótese, que você vai verificar. Mas eu não sou desse campo de verificar. Mas eu estou explicando para você que existem 3 formas desse referencial teórico. Que você vai ler a teoria, essa teoria não vai te responder. Ou ela responde em parte, não responde totalmente. Você quer investigar data realidade. Ah, Vânia, olha só, eu estou falando sobre o campo da saúde para saúde, serviço social na saúde, e aí eu quero estudar o trabalho de serviço social no Hospital X. Esse hospital X que você quer estudar é uma lacuna que a teoria não te traz. E eu quero ver da teoria se isso se aplica ou não. E aí eu vou escrever a experiência daquele hospital ali em campo, porque campo já é um elemento novo, entendeu? Falar de campos, falar do hospital em campo, falar da equipe em campo. Isso é importante registrar porque é uma particularidade. Tem um livro, né? Essa mediação. Então você é rico porque você vai trazer uma particularidade de um dado, de um dado, é, s- uma dada cidade, estado, de um exercício profissional daquele lugar. Só que não posso generalizar, porque é particular. Para generalizar, tem que ter mais pesquisa. Eu teria que fazer, não somente no hospital de campo, em vários hospitais de campos ou da região. Deu para entender? Mas como é uma monografia, eu não vou me prestar generalização como numa tese de doutorado, como numa dissertação de mestrado. Deu para entender a diferença? Tá? Então essa parte a gente precisa fazer. E aí vem a metodologia de pesquisa, que você já tiver essa aula com a Camila. E aqui você tem que saber qual o método que eu vou usar. É questionário? É entrevista? É... Como é que fala? Como é que fala? Um outro método qualitativo. Entrevista, questionário.
Tem um outro que faz, gente, que é muito famoso agora, que as pessoas filmam as pessoas, esqueci o nome. A gente usou lá em Niterói, lá em Maricá, esse método. Agora tá me fazendo, fugindo a palavra. Me fugiu a memória. Que a gente reúne e grava as pessoas. Aham, me Ah, fugiu a esqueci. memória. E fugiu a Mas esse é um História método que eu falei. oral? Ah? Qual? História oral. É, não é na história, tem a história oral, mas tem um método que fala, Camila, que grava, que você vai gravar, tem o nome desse método, não na minha cabeça. Ai, que nervoso. Trabalha com memória, não Trabalha é com isso? memória, mas tem um nome, mas agora o nome escapou. Quando você vai fazer a metodologia, você fala que você vai fazer, aí você tem que selecionar quem vai ser essas pessoas que vão participar desse grupo. É um grupo, mas tem o nome desse grupo. Aí você tem que convidar esse grupo, selecionar esse grupo, porque você não pode convidar. Grupo focal. É, o grupo focal. É, grupo focal. É, isso aí. Entendeu? É um grupo focal. Entendeu? Aí então, você precisa identificar quais os métodos qualitativos que você vai usar, ou quant, né? Que aí o quant você também pode usar dado secundário. Pode fazer análise de dados secundários. Se produz muito. Eu vou falar porque eu estou com a saúde na minha cabeça agora, né? Muito do campo da saúde pública, você pode entrar no DataSUS, que você vai ter todos os dados. Você pode trabalhar com esses dados também quantitativo que está disposto, que são dados abertos, que você pode usar para sua monografia. Se você for usar um dado específico com base de dados de hospitais secundários, tem que pedir permissão, tem que estar a comissão no comitê de ética, mas é importante nesse momento da pesquisa, né, que você já fez lá no teu projeto, saber, e você tem que fazer, lembra que eu falei, o teste. Você tem que verificar, mesmo no grupo focal, você tem que saber se aquelas perguntas que você vai fazer, é claro, se você vai deixar todo mundo falar livremente, gente, é uma coisa meio metódica, né? Quais as perguntas que você vai fazer, se você vai deixar as pessoas falarem livremente, se você vai gravar, depois você vai transcrever. Eu tô falando tudo isso hoje porque eu não sei se Camila e Elisete também acho que foram coisa bem manual, mas porque agora tá tudo tão automatizado com a inteligência artificial, né, Camila? Que as pessoas gravam e já sai transcrito. Mas mesmo assim você vai ter que fazer depois o quê? A coleta e a análise e a validade desses dados. Você vai ter que analisar. E essa análise só vai ser possível porque você tem aquele referencial, lembra? Teórico que você lê, escreve, aí você vai olhar esse dado, aí você vai, pô, isso aqui, a teoria diz isso, não diz, concorda, não concorda, aqui avança, aqui concorda, aqui difere. E é isso que você tem que escrever na sua monografia. Alguém quer Há 2 anos eu paguei, eu comecei a fazer, depois estava sem tempo, paguei uma pessoa para transcrever as entrevistas para mim. Gente, vou confessar algo para vocês. No meu mestrado, eu fiz história oral de pessoas idosas. Imagina, gente, história de vida. Eu fiz história de vida. 8, Camila. Eu gravei, na época, gente, era gravar primeiro, a história de vida. O Fita que, cassete, a Ana Júlia, não sabe a o que que é isso, Dani, não, gente. Vocês não sabem o que que é isso, nem sabe o que é isso, né? não, não sabe, não. Gente, eu lembro, tive que comprar um gravador. E selecionar quem seria os meus informantes, informantes, eu falei nome feio, né? Mas quem seria a minha fonte, né? Que é minha de memória para lidar, para fazer. Aí foram 8 pessoas idosas, oito, não conseguia mulher, eu queria uma mulher, queria uma mulher, queria uma mulher, não tinha mulher, era mais homens. Isso é um dado de pesquisa, não é, gente? As mulheres não, só tinha uma que era presidente, morava em Brasília. Eu só entrevistei homem. E eram homens, e eram homens aposentados sindicalistas. Que eles que passaram a vida toda no sindicato e quando se aposentaram continuaram lutando. Mas eles eram homens. Eu já aprendi tanto com aqueles homens, gente. Porque aprende pra vida, né? E aí, na hora de transcrever, sabe o que eu falei pra mim na hora que eu prometi que eu nunca mais ia fazer história de vida.
prometi. Porque era tão cansativo ter que transcrever aquilo tudo. Porque depois que transcrever, você tem que fazer o quê, gente? Analisar. Fazer análise de conteúdo. Aí eu tive que estudar análise. Aí eu fui estudar análise de conteúdo lá na Fiocruz. Porque não tinha. Como é que eu vou, como é que você faz análise de conteúdo? Como é que eu analiso a fala? Como é que eu falo? Como é que eu apresento? Como é que eu consigo entender essa velhice tão participativa e, ao mesmo tempo, usando a imagem do idoso desprotegido e desvalido? Mas o negócio ficou bom. Eu ia no movimento social, que na época tava bombando, né? Eu tô velha, gente. Ó, o negócio tá, tá mais de 30 anos essa história. E aí, gente, quando vai pro doutorado, lembra que eu falei que fiz a promessa que eu não ia fazer? Mas que nada, aí, trabalho. Aí eu vou fazer análise documental, não quero saber de comitê de ética. Esse negócio de comitê de ética demora muito, né, Elisete? Comitê de ética, aí, porque o análise de documento não precisa ter passado, porque você não vai estar entrevistando pessoas, você vai dar dados, né? 60 atas que eu tive que ler, que tabular. Eu aprendi que pesquisa é transpiração, que pesquisa não tem jeito, não tem para onde, não tem para onde sair. Então, se você quer fazer uma pesquisa séria, a gente precisa entender. A gente precisa entender isso, entendeu? Que nesse momento de coleta de dados e análise do dado é um momento muito importante, e é um momento que a gente está mais cansado, é um momento que a gente não está, porque a gente gasta muito na teoria. Então a gente precisa diminuir um pouco, fazer um cronograma de tempo, ó. Eu vou gastar um mês aqui na teoria, 2 meses, e aquele cronograma do projeto é um cronograma para a gente seguir, não é cronograma fake, não. Não tem um cronograma do projeto, onde você vai fazer lá a sua introdução, seu primeiro capítulo, o segundo. Quando eu oriento meus alunos, eu exijo deles a data de entrega de cada capítulo. Por quê? Porque é para poder fazer esse exercício de cumprir prazos. Lembra que eu falei da organização, da delimitação, da coleta? Isso tudo é um processo metodológico. E isso requer disciplina. Então, fazer ciência, fazer pesquisa é algo realmente muito rigoroso, né? E às vezes e o teu objeto vai estar conversando com você o tempo todo. Ainda mais se for no campo das ciências sociais e história, então o ser humano vai trazer vários elementos que você nem às vezes nem tinha percebido e você vai estar criando. Gente, eu tô com um livro aqui, é, de história. Ai, tá, botei lá para dentro. O livro que ela foi estudar as mulheres da Bahia, donas de si, né? Que no período que não casavam, a importância do casamento na Bahia. Comprei esse livro, Donas de Si, porque foi um processo de pesquisa de história, né? A Camila está aqui, Camila de história, ela sabe muito bem como é que é essa metodologia é melhor do que eu. Mas no serviço social, a gente usa a partir da nossa inserção de campo de estágio ou de algum tema que a gente estudou. O meu foi no meu campo de estágio que surgiu. E aí eu tenho que contar isso lá na minha introdução. Da onde vem meu tema? Não saiu da minha casa, saiu de algum momento do curso, ou de uma disciplina, ou de uma extensão, ou de um estágio. Não pode estar descolado do momento do curso, né? Isso vocês já botaram no projeto de vocês. Então vamos lá, vamos continuar. E aí você tem a coleta de dados, entrevista, questionário e documentos. Então é importante ter com a validade e com a ética, né? Tem documentos que são documentos sigilosos que você não vai poder sair divulgando, não vai poder, às vezes, citar. Então, isso também é importante, né? Eu não vou poder pegar o conteúdo O que eu fiz foi uma análise de conteúdo de 60 atas. Não tem como transcrever esses 60 atos numa tese de doutorado. Eu preciso desenvolver um método para que as pessoas pudessem entender. Aí eu vou desenvolver categorias. Essa palavra, né? Na entrevista, na coleta, no questionário, você vai coletar.
Você vai pegar aquelas informações todas, né? Aí você vai ser entrevista aberta, entrevista aberta. Acho que a Camila falou sobre isso, né, gente? Na aula dela. Camila tá aqui. É, e aí, mas aí agora, quando você for fazer a monografia, você tem que separar um tempo para isso, para você fazer a coleta que você se propôs. Ah, vou fazer 5 entrevistas, vou fazer 20 questionários, vou usar o Forms. Vou usar o Google Drive. Vira e mexe, as pessoas pedem para participar de pesquisa pelo Google Drive. Que o Google Drive é o Google Forms, né? A pessoa coloca lá o questionário, o formulário no Google Forms, distribui o link, os outros preenchem, fala que aceita participar da pesquisa, e o Google Forms. Tem que ser muito mais fácil. Aí o Google Forms vai, produz planilhas. E você pode poder produzir gráfico no Excel, mas é só isso? Não, você tem que ter tua análise crítica. Você tem que começar a pensar, juntar essas informações e dessas informações do questionário, eu estou pensando que, né, do questionário assim, né? Aí você vai, essas perguntas, aí você vai elencar, ó, vamos lá, fiz 34, vamos falar, 34 questionários. Eu quis entrevistar o CRAS. Entrevistei 34 diretores de CRAS. Fiz 34 perguntas para todo mundo igual. Eles responderam igual? Elas tiveram a mesma percepção? Como é que elas pensam a questão da gestão de um CRAS? Isso vai aparecer na pesquisa. Mas primeiro eu coletei. Primeiro eu fiz lá o meu questionário, fiz o teste, ver se a pergunta está clara, porque senão, né? Porque olha, ó, se é Google Form, você não vai falar com a pessoa. Tem os prós e os contras. A entrevista você vai marcar. Você pode fazer entrevista aqui assim, ó. Pode pedir para gravar, porque agora você pode usar esse e-mail aqui. Você pode entrevistar com a pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas será que ela vai ter internet? A internet dela é boa? E se eu não conseguir? E se eu não salvar essa gravação, como é que vai ser? Deu um bug na internet. Então, a lei de Murphy, né? Pode acontecer alguma coisa. Então, a gente tem que pensar tudo isso na coleta de dados, né? Eu gravei fita cassete, que eu sou antiga. Mas se eu não vou gravar, eu vou anotar tudo que a pessoa fala. Será que eu consigo anotar tudo? Os antropólogos anotavam, né, Camila? Os antropólogos tinham diário de Caderninho campo, de campo. diário de Caderno de campo. caderno de campo. Eu fico pensando como é que era fazer pesquisa antigamente, a pessoa? Os outros, eu acho que era mais difícil. Mas acho que Hein, hoje. Vânia, Ah, a Daniela está falando aqui no chat ah, que no início da graduação ela participou de um projeto de extensão sobre saúde mental de mulheres docentes no uso do home office. E ela achou ih, incrível porque ficou com a transcrição das entrevistas e aprendeu muito com as análises. Bem interessante, né? O então, mas ela deve depoimento ter da feito isso. Daniela. Na transcrição das entrevistas, porque quando você vai fazer essa análise de conteúdo é muito interessante. Quando faz a transcrição das entrevistas, ela vai juntar. Eu tô falando como eu trabalho, tá, gente? Porque agora você pode ter até outra ferramenta para te ajudar na junção desses dados, na coleta, mas você tem que ter o olhar do teu conhecimento, do que você estudou, do que você leu, do que isso traz para você. E aí você vai pegar essa questão da saúde mental das mulheres, elas vão falar, você vai transcrever, vai juntar e vai analisar. E você vai ver muito o que é muita questão do sofrimento instituído a partir do home office. Por quê? Porque no home office era horas seguidas, a gente não parava. No presencial, vê se eu tô certa. No presencial, o docente ele teria que estar numa reunião aqui ou na aula. Quando a gente vem para esse modelo híbrido, eu posso acabar essa reunião aqui e ir para uma outra reunião. O tempo de deslocamento acabou, entendeu? É, eles falavam muito da divisão, acho que divisão sexual do trabalho, que era muitas docentes, enquanto mães, tinham que dar aula e às vezes dar um cuidado, ter um cuidado com os filhos, enquanto os homens produziam muito mais. Aí tinha dados também nos artigos,
no próprio projeto de extensão, que trazia que os homens produziam muito mais do que as mulheres durante a pandemia. Porque eles E não estão aí, acostumados a lidar com as questões domésticas. Isso recai isso. ainda, o cuidado recai ainda sobre a mulher. Sociedade E aí tinha muitos casos de patriarcal, mulheres, machista. tinha muitos casos de mulheres docentes que separavam, que separaram durante a pandemia. Teve Elas muito ficaram caso estressadas, elas assim. não aguentaram, né? É, Não dá, não dá, não dá. eu Mas é escutei isso, mas muito você vê idiota. algo comum, o dito novo normal, que, né? Essa nova forma de trabalho implica adoecimento, implica na dinâmica da vida. Isso é uma pesquisa. E deu trabalho, não Sim, deu, Dani? Foi fácil? muito. Mas foi muito bom na época, como eu era assim, eram os primeiros períodos, eu fiquei muito feliz com aquilo, com aquela função. Eu ficava toda boba, porque eu aprendi muito. Eu pude ter uma outra visão e eu lembro que no mesmo ano o tema do Enem foi sobre o cuidado. Sim. Então eu fiquei muito feliz Tem agora uma porque eu política pude. de cuidado também. E é muito interessante também Uhum, esse ponto, né? É de quando um trabalho acadêmico, né, ético, ele vira política pública. Eu acho que isso é bem legal no serviço uhum, social. A gente vê, né? Esse ano, o SUAS fez 20 anos, né, gente? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. E eu lembro que uhum, eu fui na primeira conferência estadual no Rio de Janeiro, quando eu entrei, o que não se dê por caridade aquilo que é justiça. E 20 anos depois você vê a contribuição, né, do serviço social para essa política, quanto ela pensou a assistência, como a assistência usa a política, e ainda continua ainda contribuindo. Então, eu acho que um outro elemento importante também, que é quando a pesquisa, por isso que a gente por isso que nós somos ciências sociais aplicadas, eu adoro esse termo aplicada. Por quê? Não é para ficar só precisa esse conhecimento, ele precisa ter efetivo transformação em dada realidade. No nosso caso, estou falando da política de assistência, porque não é caridade, é um direito, é uma justiça, e aí você começa a pensar formas de implementar esse direito, né, no Brasil. E é isso, entendeu? Aí você tem documentos, questionário, aí você está na parte da coleta de dados, né? Essa coleta de dados é o momento que a Dani já falou que vai aprender também. É um momento de aprendizagem, é um momento que a gente vai entender as falas, se a gente for fazer história de vida, se a gente for fazer questionário, a gente vai entender também os posicionamentos. Questionário também é legal, eu gosto de questionário. Mas eu fico meio assim porque forma e demora muito para a pessoa responder. Eu acho que tem os prós e os contras. A entrevista tem que ter um ambiente separado, né? Tem que ser uma coisa que a pessoa se sinta bem para você poder entrevistá-la. Eu acho que não dá para ser muita entrevista, só se for uma grande pesquisa, né? Mas você fazendo mas eu tô contando que é como elaborar uma monografia, é você sozinho, você não tem teu bolsista, não tem um bolsista, não tem uma equipe, né? Tem você e o teu orientador e tua vida ainda acadêmica para dar conta. Então você precisa propor algo que você consiga fazer, que você O minimamente questionário, conta. Oi? o questionário seria tipo aqueles do Google Docs online, É, à pode ser. distância ou seria presencial? Então, é Não uma escolha que você pode necessariamente. fazer. Você pode fazer questionário presencial também. É que as pessoas não fazem mais. Normalmente, hoje, a pesquisa É está que o muito. questionário Deixa eu ver o que eles falam. eu acho muito robotizado, muitas vezes, igual agora, eu tô dando estágio na área da saúde. E eu me lembro que eu assistia muita aula, né, para pegar certificado e tudo mais, e me ajudava muito. Porque eu lembro que eu vi uma dica que dizia que quando a gente estivesse fazendo aquele questionário sobre renda, para evitar ficar escrevendo, só olhando para o papel, mas conversar de forma direta com o assistido. E acontece muito das pessoas ficarem só ali, sabe? De anotar e não olhar no olho. A minha supervisora, pelo menos, faz muito isso. E a maioria das pessoas que eu já dei estágio, o obrigatório e esse agora, não Mas é olha, não tem um estágio. contato visual.
Então, Agora eu estou dando estágio não remunerado, no caso, não então, obrigatório. mas o estágio, mas vamos lá, mas é isso. Lembra que eu falei serviço social como profissão e como área de conhecimento? O estágio, Uhum, você está aprendendo uma habilidade profissional de, de trabalhar a sua escuta ativa. uhum, E eu vou falar além, escuta e olhar também. Você precisa estar escutando, sim, ver o que a pessoa está trazendo para você. Então, você não dá para ficar preso no questionário. Você pode perguntar a renda dela, mas ela está trazendo elementos a mais para você. Porque você está se formando sim. em assistente social. Então, você vai precisar aprender a fazer isso. Entendeu? Sim, muitas vezes eu converso, é porque a minha supervisora, e eu já vi muito isso, né? Eu sinto que ela tem a mania mesmo de anotar e não olhar no olho do assistido. E às vezes eu vejo que acaba causando, que eu tô na área do CAPS, né? E é questão da área da saúde mental. E eu sinto que muitos assistidos sentem muita vergonha de estar ali, de precisar de medicamento, precisar de psiquiatra, principalmente homens. E aí começam a chorar. Aí ela sempre me dá muita abertura de poder conversar. E aí eu converso um pouco, porque eu lembro também que eu já ouvi muita dica para não precisar ficar muito no questionário sobre a questão da área da saúde, de perguntar assim, quando a pessoa tem alguma patologia, algo assim. Mas, por exemplo, quem é a Daniela antes do diagnóstico tal, por exemplo, né? Para poder É, porque o ter uma diagnóstico ele escuta. estigmatiza, né? Coloca você numa E aí, para caixinha. ver. E o sofrimento da saúde mental é muito difícil, porque a sociedade. E aí é um outro elemento também que a teoria vai explicar pra gente, que for a questão dos Uhum, manicômios, das pessoas se retirarem e ser chamadas de loucas, né? E aí por isso que uhum, esse estigma traz até hoje. Então é muito difícil a questão da saúde mental, do adoecimento, porque são várias condições. Só que você está falando de um estágio. Esse estágio, nesse momento, é a área da profissão. Você está aprendendo habilidades e comportamento, habilidades e atitudes para lidar com essa situação. Isso é uma coisa. A pesquisa, entendeu? Também eu acho que você tem que ter essa escuta na Então, pesquisa. o que eu observo Mas só que na não é pesquisa as só pessoas disso. normalmente hoje não fazem isso. O normal que eu tenho visto normalmente são poucas pessoas aplicando questionário. Apesar que, Elisete, a gente está fazendo uma pesquisa agora que os pesquisadores tiveram que fazer pesquisa. A gente tá coordenando uma pesquisa agora, né, e foi o tá. Então, olha só, essa pesquisa, a gente foi coordenando uma pesquisa. Os pesquisadores, eles não fizeram, não foram eles que montaram o questionário, que montou uma grande pesquisa. Uma pesquisa com 750 escolas é, do estado do Rio de Janeiro, tá? E de todas as regiões. E o que que acontece aqui do estado do Rio? E aí são 6 metropolitanas. Aí contrataram pesquisadores. Para cada metro, tive de 18 a 12 pesquisadores. Só que o questionário foi nos apresentado pronto. A gente podia até fazer a crítica ao questionário, mas a gente não podia mudar o questionário, porque teve uma equipe que formulou o questionário, colocou o questionário no tablet, e esses pesquisadores foram atrás dos alunos para aplicar o questionário. Só que, como era uma pesquisa de serviço social, eles tinham que ser assistente social, porque é uma pesquisa de serviço social querendo saber qual o trabalho de serviço social nas escolas e como é que era a vida social desses alunos. E aí, a grande questão foi o tablet, porque o tablet falhava, não sincronizava os questionários, e aí, quando o pesquisador perdia o questionário, porque ele não tinha nada impresso, era tudo no tablet. Ele tinha que fazer na hora sincronizar e quando perdeu e teve perda de dados. Deu para entender? Existe o questionário que as pessoas usam hoje no tablet. Ninguém mais usa mais folha. É raro na pesquisa hoje. As pessoas usam tablet, computador, forms. Só que tem esses riscos de perder também, como teve perda nessa pesquisa. Porque quando o pesquisador
não conseguia sincronizar as respostas do questionário, que era sim ou não, e marcar algumas coisas lá, mas era feita pelo pesquisador, porque era um adolescente, ele não queria voltar a responder, porque já tinha respondido. Deu para entender? Então, a pesquisa, ela tem essa. E também muitos se recusaram a responder. E a recusa ao questionário também é um dado de pesquisa. Porque ó, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem escola que tiveram 46 entrevistados. Desses 46, tô falando sério, 30 não que, acho que 20 não queriam fazer. É isso que foi isso. É a recusa. E a recusa é um dado. Por que que eles recusaram? Aí tem que pensar por que que esses alunos estão recusando fazer essa pesquisa. É questão política, é cultural, é medo? Não sei. Aí a gente está agora vai ser a fase da análise desses dados. Deu para entender? Sim, sim, eu participei de uma pesquisa que falava sobre abortamento inseguro com a professora Viviane. E muita gente se recusou a responder as Primeiro que entrevistas. aborto é crime, Só né? teve que parar. Sim, E aí, como é que eu vou falar de eu aborto acho é que era crime, né? mais referente a como que trataram essas meninas nos hospitais. E aí ficaram com medo de responder e prejudicar ou gerar alguma denúncia. Acontecia Exatamente. muito isso. Exatamente. Vou falar que que eu fiz o aborto. Entendeu? Então, questões que precisam ser analisadas, porque isso acontece muito e impacta na saúde da mulher. Então vocês já Sim, conseguiram entender que essa parte do plano de dados é uma parte. Isso tem que ser registrado. Vamos você botar a parte assim. Na análise de dados, essas categorias, as narrativas, essa história, entendeu? Do aborto, do inseguro, por que que elas disseram não? Isso você tem que registrar, porque faz parte da análise de dados. E você pode uhum, apresentar isso como um resultado também. Entendeu? Talvez elas sofreram uma violência. Elas sofreram violência, por isso que elas, né? Porque sim, foram maltratadas. Olha, gente, é muito difícil a questão da maternidade, porque essas mulheres vão para maternidade. Não sei se é em Campos, mas aqui no Rio é maternidade. Não sei se aí é assim, mas aqui no Rio é. E aí essa questão, né? É a questão do aborto. No caso do serviço social, as mulheres que chegavam lá em abortamento e praticavam aborto, a gente tinha que devolver, encaminhá-la de volta para a atenção primária, para ter os cuidados, planejamento familiar. E que era o que elas ouviam da própria equipe de saúde, recriminando, acusando, apontando, e aquilo vai, né? Hoje eu vi uma história de uma pessoa que perdeu o filho, né? Perdeu a vida, porque não quis ter o filho numa dada maternidade, porque a forma que a maternidade comete muita violência. Ela foi ter filho longe da casa dela, e lá longe da casa dela ela veio a óbito porque era longe. Então, olha só, a gente é séria, questão de vida, né? A gente está falando de pesquisa aqui na área de serviço social, saúde, de história. Eu acho que, no meu ponto, né, de vista, é a ciência para produzir vida, não para produzir morte. Apesar que eu sei que tem muito conhecimento usado para a morte. Eu não sou ingênua. Não sejamos ingênuos, né? Tem muita pesquisa usada para outros fins, né? Então a gente precisa agora que está falando sobre a questão da qualitativa, a análise de dados. Aí você vai criar categorias e essas categorias é que vai nortear a sua escrita, a sua análise. E as narrativas, você vai escrever, você vai contar. Você tem que contar, você tem que escrever. Tem gente que tem muita dificuldade de escrita. E aí, eu já falei assim, mas tem boa oralidade. E hoje tem o recurso do Word, é só digitar pro Word que o Word escreve, gente. Entendeu? A gente também tem que usar as coisas ao nosso favor também. Mas é importante escrever. Tudo que acontece, o diário de campo, né? Porque você pode esquecer, né? Essa história que você viu, você te marcou, mas é bom você ter um diário de campo. Porque na hora que você for lá, a parte da
da análise do dado, começar a escrever, você vai montar os capítulos e você vai. Deixa eu ver o que que tá aqui. Ah, tá certo. Aí você tem a quantitativa, acho que tá repetido, então, gente, eu repeti aqui. Estatística, teste, responde à pergunta da pesquisa. Porque lembra, você fez perguntas, você fez hipóteses, eu não sei qual foi o caminho que vocês seguiram. Se pergunta, se hipóteses, se pressupostos. E aí você tem que ver se você conseguiu responder com a sua pesquisa e quais foram as respostas que você conseguiu ter. Aí você, se for quantitativa, vai usar. Eu não sei usar estatística, vou ser muito sincera com vocês, não é a minha praia. Não sou formada em estatística. Posso usar tabela, sei usar, mas não é a meu. Mas eu sei que tem áreas da estatística, econometria, dados, que só usa estatística e aqueles gráficos lindos, né? De cada gráfico lindo, né? Hoje eu vi vários gráficos, entendeu? Então, quer dizer, então você tem que também fazer a análise, não é só o gráfico por si, você tem que analisar o gráfico, você tem que dizer pô, aquele somatório, o que está dizendo, o que, que aqueles dados estão dizendo para você, você tem que explicar, você vai ter que dissertar sobre, né? Então, também tem a minha área mais pesquisa qualitativa, que é categoria, narrativas, é a área, onde eu me sinto bem, né? Na produção da vida. Não sei a Elisete, Camila, mas tem essa área também da estatística que você também pode estar usando isso no serviço social também. Se você for usar uma base de dados do DataSUS, lá tem vários, você pode estar usando essa base e fazer as planilhas em Excel, criar os gráficos. E tem vários tipos de gráficos hoje, né, que você pode estar usando, né? E aí você vai colocar as contribuições da sua pesquisa, o que que contribui para aquele campo de conhecimento, o que contribui para o serviço social, o que contribui para para as ciências sociais, o que contribui para a sociedade e quais são os limites, né? Porque a gente não dá conta de toda a realidade. E não é para dar mesmo, porque a realidade é muito mais complexa do que o nosso pensamento. O movimento do real é muito mais veloz do que o que a gente possa aprender. Mas eu aprendi esse real. E aí, no momento da exposição, da escrita, eu vou dizer que tem limites e sugestões para novas pesquisas e para aprofundar e para melhorar e para avançar o campo de conhecimento. É assim que se faz pesquisa. Deu para entender? Espero que tenha contribuído com vocês. E aí tem uma proposta aqui de uma sugestão de estrutura, mas tem que ver cada escola, né, tem um modelo, né? Primeiro capítulo, aqui tem o modelo mais geral, né, que é a introdução, referência à teoria, metodologia. Tem cursos que você descreve muito bem a metodologia, como é que foi feito, como é que não foi. Então, os resultados que você alcançou, a conclusão, a referência e os anexos. Então, aí aqui você já chegou à tua monografia. Dependendo dos objetivos, ela pode um trabalho desse pode levar de um ano, porque é um ano, porque começa lá do projeto. Um ano para fazer, entendeu? Um ano para fazer uma monografia. Agora, uma dissertação são 2 anos e a tese de doutorado são 2 anos também, 4, né? Você começa a estudar. E aí, as considerações finais, que monografia exige disciplina e organização, comunicação clara e essencial, e o orientador é um aliado. Eu lembro que uma colega minha que falava, eu vim da minha desorientação. Tem orientador que desorienta, né, gente? Mas a gente tem que tentar fazer essa relação de orientação como um aliado. Ele não está ali para te derrubar, não deveria em tese, né? Ele está ali para te orientar e para te seguir aí na tua primeira experiência, né, de monografia. E é isso, gente. Eu quero agradecer a Elisete, a Camila, vocês que estão aqui me ouvindo até essa hora, poder compartilhar um pouco da minha experiência em pesquisa. Eu que agradeço aí, Ana Júlia, Dani, Elizabeth. Elizabeth e Elisete. Bom, é, Ai, né? gente, eu sinto tanta falta de saber. Eu gosto muito, gente. Nossa, mãe, é muito bom isso.